Natal, a igreja lê a carta do patriarca e eu passo a ler a carta do patriarca Porfírio, patriarca da Sérvia. Pela graça de Deus, arcebispo ortodoxo de Pec, metropolita de Belgrado, Karlovac e patriarca da Sérvia, com todos os hierarcas da Igreja Ortodoxa Sérvia, aos padres, monges e todos os filhos e filhas da nossa Santa Igreja. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E do Espírito Santo, com a alegria da salvação de Natal, a paz de Deus, Cristo nasceu. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. A nossos queridos filhos espirituais, sabemos que o nascimento do menino Deus de Belém é o centro da história mundial e que a coroa dos valores cristãos se baseia na salvação do gênero humano por intermédio do Senhor Jesus Cristo. O nascimento do Deus homem vai além da criação do próprio mundo, pois com a chegada da luz de Deus ao mundo, sob as abóbadas da caverna escondida, perto da cidade de Deus, de Jerusalém, a humanidade é iluminada com a possibilidade da vida eterna. A cultura e a civilização cristãs floresceram mediante a luz que brilhou nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. O novo Adão substituiu o antigo para que o Espírito Santo renovasse toda a criação por meio dele. Quem está em Cristo é nova criação, exclama o apóstolo Paulo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nesse espírito, o evangelista João nos dá a boa notícia de que tudo foi feito por meio do Logos de Deus, a palavra de Deus, que assumiu a natureza humana e assim renovou a comunhão entre Deus e o homem, tornando isso uma aliança eterna. Irmãos e irmãs, o amor é o início de todos os acontecimentos na história da salvação e, sobretudo, com a chegada do Natal. O Deus pequenino agora neste mundo. Por isso mesmo, somente com um amor puro poderemos experimentar a beleza e o poder da festa de hoje. Impulsionado pelo amor, Deus criou o mundo e o homem. Guiado por esse mesmo amor, desceu entre nós, fazendo com que o homem o recebesse em seu seio, assim como nele o incriado abraça o que é perecível. Toda a sabedoria dos santos padres da Igreja destaca como fio condutor a verdade que o próprio Filho de Deus se fez um de nós, a fim de que, pela graça, nos tornássemos como Ele é. O amor de Deus fez com que o mundo criado em Cristo, o Deus homem, não fosse derrotado ou destruído, todavia, pelo poder divino, fosse curado e salvo ao seguir o caminho estreito da humildade do Senhor. Por isso, hoje, é importante compreender na alegria do Natal que o nascimento do Deus homem naquela modesta gruta de Belém nos convida ao amor verdadeiro, imbuído de um sentimento sincero de fraternidade entre as pessoas. Portanto, a alegria das festividades deve nutrir-se, alimentar-se pela nobreza do nosso testemunho cristão, pelo amor que se guia pelo cuidado dos outros, e não pelas ilusões egoístas da comunidade que a cultura global, especialmente por ocasião do Natal, utiliza para fins comerciais, sem trazer a verdadeira paz e a alegria pura. Aproximemo-nos então, passando pela calma da caverna de Belém, e sintamos que o Filho de Deus nasceu para nos mostrar que precisamos uns dos outros. Deus se une ao homem e o homem se une a Deus, um amigo a outro amigo, um parente a outro parente, um servindo de suporte ao outro, porque sem o outro nada podemos subsistir.
Não vamos ficar sobrecarregados com a questão de quem está mais próximo de nós, mas em vez de avaliar o que os outros fazem de nós, vamos nos perguntar de quem somos mais próximos e o que fazemos pelos outros. Portanto, estejamos perto de todos aqueles a quem somos enviados, na medida do amor de Cristo. Se este princípio de amor se torna vivo em nós, então conceberemos a semente da salvação e a alimentaremos a um mundo que clama profundamente por amor. Não há amor verdadeiro e eterno sem Cristo, o Salvador, em quem o amor de Deus pelo homem e o amor do homem por Deus se encontram e se unem para sempre. O ensinamento de São Justino Popovich, de que só o amor tem o aroma da imortalidade, porque exala o odor do próprio Deus, ressoa com poder evangélico nesta festa. Tal ensinamento nos capacita com o poder de conhecer a Deus, com conhecimento a respeito da vida eterna mediante o amor de Cristo. Se negligenciarmos o amor de Cristo em nós mesmos, cairemos tragicamente em um beco sem saída. E se o renovarmos graciosamente com trabalho árduo, a estenderemos à plenitude da vida verdadeira. No amor de Cristo está a fonte da alegria espiritual e a fonte dos valores morais inabaláveis por entre as difíceis provações da vida. Isso é conhecido por nosso povo desde os tempos antigos, que nestes dias de alegria está revivendo o costume chamado fazer a paz de Deus, tradição que tem origem na passagem do Evangelho que diz: glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens de boa vontade. Segundo essa tradição, nos dias anteriores ao Natal, devemos procurar fazer as pazes com aqueles com quem não estamos em paz, pedindo-lhes perdão. Na família e na vizinhança, entre os parentes e no trabalho, onde quer que estejamos, a reconciliação com Deus e com o próximo é acompanhada por uma saudação primordial: paz de Deus, Cristo nasceu. É assim que a profecia bíblica do grande profeta Isaías se manifesta maravilhosamente entre nós, porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Portanto, nestes dias abençoados, oremos ao Senhor, o Rei da Paz, para extinguir as inimizades entre as nações, para salvar as pessoas em todo o universo e para que seja com todos nós o Deus bom e amigo do homem, a fim de que nos mostremos dignos dos nossos antepassados segundo a carne e segundo o Espírito, dignos da bênção que nos prometeram os antigos profetas e que nos foi dada em Cristo, o Deus homem. E enquanto nossos olhares estão felizes em oração durante essas festas, o sentimento de que nossa alegria não é completa permanece em silêncio em nossos corações. Celebramos o nascimento de Cristo Salvador em um mundo cheio de medo e preocupação, um clima de incompreensão, desconfiança e intolerância, até chegarmos ao exclusivismo derivado de uma cultura avançada em egoísmo, a própria representação do individualismo, essencialmente os valores centrais da mentalidade do consumismo global. Além disso, em um mundo em constante mudança, mas que não se desvia do medo de perder a segurança da vida, o homem de hoje não parece essencialmente confortado por conquistas na medicina, na indústria e na tecnologia. Parece que a sociedade humana basicamente não é mais a mesma, pois as contribuições científicas e técnicas sob a influência das tecnologias da informação tendem a mudar a forma como as pessoas se comunicam, aumentando sua alienação e solidão. Basta sentir-se inseguro em relação ao tratamento das doenças básicas para que o medo chegue a dominar os limites da existência. Tudo isso fala
da atmosfera que realmente descreveu profeticamente nosso prêmio Nobel Ivo Andrić, dizendo: o perigo real e maior não está nos perigos que realmente nos ameaçam, mas no medo que existe dentro de nós. Esse medo, o menino Jesus expulsa de nós, como testifica seu amado discípulo João, que diz: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo traz consigo o tormento, e quem teme não foi aperfeiçoado no amor. Antes mesmo do apóstolo do amor, foi escrita uma mensagem no Antigo Testamento que se une a muitas outras. Não temas, eu estou contigo. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei, e com a direita da minha justiça te sustentarei. Portanto, a resposta à situação que hoje nos aflige deve ser encontrada nas palavras que Cristo, o Senhor, dirigiu aos discípulos antes do seu sofrimento. No mundo tereis aflições, mas não tenhais medo, eu venci o mundo. Alegremo-nos, portanto, irmãos e irmãs, porque o vencedor vem até nós no Natal. Removamos a sombra do medo, apesar das dificuldades, e com firme fé em Deus, celebremos o nascimento do Deus homem, cujo nome no Novo Testamento é Emanuel, que significa Deus conosco, literalmente nos fortalece com o seu poderoso significado. Na alegria festiva do Natal, com especial cuidado e responsabilidade pastoral, enviamos saudações paternais e orações por nossos irmãos e irmãs que estão em nossa pátria ou no estrangeiro, onde quer que os sérvios ortodoxos vivam, especialmente os de Kosovo e Metonia, nosso berço espiritual e nacional. Dizemos a eles que sabemos de suas contínuas tentações, mas que sua mãe, igreja, sempre esteve com eles e sempre estará. Hoje estamos espiritualmente e em oração com todos vocês, em cada parte de suas vidas. Hoje, cada casa ortodoxa torna-se uma pequena Belém em que nos impregnam o significado da véspera de Natal e a queima do Badniak, e o calor da palha, na qual cantamos juntos a canção sublime: o teu nascimento, ó Cristo, nosso Deus, fez brilhar no mundo a luz da sabedoria. Hoje damos os parabéns pelo Natal com muito respeito e gratidão a todos os médicos e agentes de saúde pelos quais fazemos orações a Cristo, o menino Deus. Oramos também para que os enfermos se recuperem o mais rápido possível e para que o contágio que invadiu o mundo passe. Também oramos para que nós, cristãos ortodoxos, não entremos mais em pânico por nossas vidas e não recuemos diante dos perigos de espalhar o vírus, mas sim tenhamos firme confiança em Deus, o verdadeiro médico de nossas almas e de nossos corpos. E que o sentimento de medo, estimulado pelo recomendado distanciamento social, não nos impeça de fazer o que quer que seja para beneficiarmos os nossos próximos e a comunidade a que pertencemos em todos os sentidos, espiritual, familiar, empresarial. Para nós, cristãos ortodoxos, a lição é permanentemente confirmada. Se você viu o rosto do seu irmão, você viu o seu Deus. Ela foi cunhada, essa expressão foi cunhada por séculos de exame de nossa natureza feita à imagem de Deus, sempre focada na comunhão com Deus, com irmãos e irmãs e com toda a natureza. Portanto, a igreja apela a todos para que sigam as medidas razoáveis e recomendações dos governos e outras instituições competentes nos países e áreas onde vive o nosso povo durante a pandemia,
mas também lembra a todos que evitem o exclusivismo e respeitem a liberdade da pessoa humana como o mais sublime e o mais valioso presente de Deus dado ao homem. E trazendo à memória o apelo do apóstolo Paulo, permanecei, pois, na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos sujeiteis de novo ao jugo da escravidão. Permaneçamos livres, mas não menos responsáveis, cuidando dos outros e de nós mesmos. Diante da ameaça global do coronavírus, percebemos antes de tudo que o homem foi criado para atuar como o único verdadeiro fator de estabilidade e sobrevivência neste mundo. Dependendo do uso de seu livre-arbítrio, ele pode ser o único fator perturbador, o único vírus real. Com sua intervenção na natureza e a violência contra a criação como um todo, o homem perturba a magnífica harmonia de tudo o que Deus criou. Nesse sentido, o coronavírus, como qualquer outro vírus, é apenas um reflexo de um problema inconcebivelmente mais profundo. Portanto, o coronavírus é, entre outras coisas, a expressão de uma advertência pedagógica ao homem para que se volte aos mandamentos de Deus. Porque quando a natureza é desrespeitada e quando não se vive de acordo com a ordem estabelecida por Deus, ela deixa de ser nosso habitat pacífico. A natureza por muito tempo lembra e suporta as injustiças, mas responde mais cedo ou mais tarde com golpes indefensáveis. Portanto, devemos respeitar, nutrir e cuidar da natureza como o presente mais valioso de Deus. O significado do Natal consiste no fato de que Cristo, o menino Deus, mediante o milagre de seu nascimento, nos deu de uma vez por todas a possibilidade de nos curarmos de nossas ações virais e, mais uma vez, a possibilidade de restaurar nosso relacionamento com Deus, com a criação e com as pessoas. Portanto, sejamos sóbrios, atentos ao que nos dizem, em meio à luminosidade desta festa, os versos do grande santo e poeta da igreja, João Damasceno, ao dizer: o céu e a terra hoje, conforme profetizado, alegrem-se. As pessoas celebram espiritualmente, porque Deus apareceu em carne aos que estavam nas trevas e nas sombras, quando nasceu de uma mulher. A caverna e a manjedoura o acolhem, os pastores proclamam o milagre, os sábios do Oriente trazem presentes a Belém, e nós, com lábios indignos, imitando os anjos, o louvamos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Que sejais todos felizes e abençoados por Deus neste dia, no qual nasceu nosso Salvador e Redentor, Cristo o Senhor. Com estes votos e orações a Cristo, o menino Deus, desejamos-lhe, como corpo eclesial conciliar e também individualmente, todo o verdadeiro bem no novo ano de 2022. É por isso que saudamos a todos com uma feliz saudação de Natal, a paz de Deus, Cristo nasceu, dado no Patriarcado Sérvio em Belgrado, no Natal de 2021, por suas orações diante do divino menino Deus, Patriarca Porfírio, Arcebispo de Pécs, Metropolita de Belgrado, Karlovac, e Patriarca Sérvio, junto com todos os hierarcas da Igreja.